Bem-vindos ao canal Velha da Janela. Espero que goste do vídeo. Agora vamos para a história. Meu marido me informou que pretende sair de gairias com seu cunhado em Ibiza. Como devo lidar com isso? Olá, eu realmente queria não ter que fazer esse post, mas aqui vai. Então, eu e meu marido estamos casados e felizes há cerca de 16 anos. Nós dois temos carreiras estáveis, boa vida familiar e somos bastante afortunados, apesar do custo de vida que está atormentando o Reino Unido agora. Temos 2 meninos, 15 e 10, e até este domingo pensávamos que estávamos bem. Nós discutimos às vezes, é claro, mas nunca ficamos muito ruins se temos uma vida sexual bem decente com alguma exploração, mas não vou entrar nisso. Resumindo, no domingo, logo depois que deixei nossos meninos na casa dos amigos, meu marido me perguntou se estávamos sozinhos em casa e, mais importante, se eu tinha 1 minuto. Eu disse que sim e ele me sentou, então pegou um pôster impresso de algum tipo de orgia e começou a me explicar o conceito de gairias, que é onde homens heterossexuais vão para algum lugar com sol, areia e bebida, e entre aspas, se tornam gays durante a viagem. Mas tudo bem porque isso não conta, porque o que acontece nas gairias, fica nas gairias. Fiquei completamente em silêncio e mortificada, ainda mais quando ele disse que estava pensando em reservar uma viagem para Ibiza no ano que vem com seu cunhado, marido de sua irmã, para experimentar por si mesmo. Quando ele finalmente me deixou falar, eu apenas disse que preciso que ele seja claro comigo, ele é gay. Porque se sim, está tudo bem, mas precisamos descobrir o que acontece daqui para frente. Não me deixei ficar com raiva ou chateada, eu estava apenas atordoada. Ele jurou de cima a baixo que não é gay e que é 100% atraído por mulheres e, claro, ainda me ama e aos nossos meninos. Então eu disse bem, você acha que é bi talvez, e ele ficou bem na defensiva, dizendo como eu preciso deixar de lado as acusações e que essa é a beleza das gairias. Permite que homens héteros experimentem a homossexualidade sem realmente serem gays e como ir a um aquário. E novamente ele foi inflexível que não acha os corpos ou genitálias dos homens excitantes, mas ele precisa experimentar isso aparentemente. Eu disse bem, eu realmente não estou confortável porque mesmo se ele fosse bi, isso seria explicitamente ele me traindo, e ele ficou bravo e reiterou que não é, porque essa é a beleza das gairias, etc. Eu simplesmente cansei e saí da sala. Eu o ignorei pelo resto do dia, mas conversamos no chá, onde perguntei novamente a ele, por que ele quer tanto fazer isso se ele não é gay? Ele disse que está interessado em como a vida dos homens gays difere da dos homens heterossexuais, que infelizmente, uma vez que as gairias começam, é simplesmente impossível para um homem resistir e ele deve se render mente, corpo e alma ao gairias ou ser destruído. Eu realmente não consigo colocar em palavras o quão surreal foi, porque ele estava falando de forma tão prática e ele novamente insiste que isso é uma coisa que os homens heterossexuais fazem o tempo todo e como ele está realmente fazendo isso um pouco tarde. Eu apenas disse a ele que se ele tem algum amor por mim, então ele não pode ir em frente com isso e se ele fizer, o casamento estará acabado. Nós não falamos mais depois disso. Desde então ele não mencionou mais nada sobre isso, mas de alguma forma, e é isso que me assusta muito também, essa decisão realmente parece estar acabando com ele? Ele não foi trabalhar na segunda-feira, e só foi meio-dia ontem, porque disse a eles que estava se sentindo muito mal e que ele parece perturbado toda vez que o vejo. Eu realmente não acho que ele seja totalmente gay, embora eu possa acreditar totalmente que ele seja bi, mas eu preferiria que falássemos sobre isso de uma forma saudável em vez dessa negação incrivelmente estranha sobre ir para férias sexuais em Ibiza. Alguém conhece caras héteros que fazem isso e voltam a ser héteros? Tipo, com certeza isso não pode ser uma coisa que acontece. Estou tão perdida aqui e não sei nem como iniciar a conversa. Para que fique registrado, eu também não mencionei isso para a irmã dele ainda, não sei como eu contaria a ela. Obrigado por qualquer ajuda, eu só não quero pensar que conseguir colocar isso para fora ajudou, mesmo que só um pouquinho. Editar. Uau, isso explodiu! Isso foi incrivelmente preocupante e acho que agora confirmei o que eu já sabia ser o caso. O casamento está acabado de uma forma ou de outra. De certa forma, eu mesma estava em negação sobre isso. Entrei em contato com minha cunhada e ela inicialmente gritou comigo, me chamando de mentirosa e até insinuou que eu estava tentando roubar o marido dela. Ela me ligou de volta logo depois, se desculpou e admitiu que estava em choque.
Pedi aos meus pais que cuidassem dos meninos e vamos nos encontrar amanhã para discutir isso mais profundamente. Também mandei uma mensagem para meu marido e disse que ele precisaria fazer arranjos alternativos de acomodação, mas ele não dormiria aqui esta noite e uma mala estaria esperando por ele. Obrigada por todas as palavras gentis que realmente me deram a boa dose de realidade de que eu precisava. PS. Vejo muitas pessoas perguntando sobre o aquário e correndo o risco de me expor. Há um aquário bem famoso no Reino Unido chamado The Deep. Bem no final, você anda por um túnel que passa por baixo do tanque principal de peixes, então é bem imersivo, eu acho. Meu marido explicou a coisa do aquário que é um pouco assim. Você vai lá e observa os peixes, você até chega um pouco perto, mas nunca entra na água ou se torna um peixe, então não conta muito. Foi uma analogia muito bizarra e eu apontei que ainda não faz sentido e ele só ficou mais irritado e como eu simplesmente não entendi. E francamente eu ainda não entendi. Atualização. Um dia depois. Então, quando postei pela última vez, entrei em contato com meu marido para dizer que ele não ficaria em casa esta noite e que uma mala estaria esperando por ele. Como você pode imaginar, nós discutimos. Muito feio. Não vou entrar em detalhes específicos, mas não, estou 100% de acordo com o fato de que, no mínimo, ele é bi, e pode até ser gay. Nós tivemos discussões no passado, mas eu realmente nunca ouvi ter uma birra tão infantil antes, gritando sobre como eu simplesmente não entendo as gairias. Desprezo totalmente essa palavra agora, e insinuando que sou realmente homofóbica porque me recuso a permitir que ele participe dessa troca cultural com a comunidade gay. Muitos de vocês disseram para perguntar a ele se seria aceitável se os papéis fossem invertidos e se seria aceitável que eu fosse dormir com outros caras durante aquela semana. Ele ficou muito bravo e ofendido, dizendo que é completamente diferente porque umas gairias não significa nada e o que acontece nas gairias, fica nas gairias etc. então não conta de fato. Enquanto eu estaria apenas traindo descaradamente. Bem, eu virei para ele. Não, mas veja bem, o que acontece em Manchester fica em Manchester. Não significa nada e não conta. É como observar pássaros. E, acho que isso o atingiu? Ele ficou todo quieto e então começou a chorar, admitindo que o pensamento de eu dormir com outro homem está destruindo seu coração, mas relacionamentos precisam de sacrifícios então concordei, enquanto chorava, que quando ele fosse para as férias gays, eu teria uma semana em Manchester para fazer o que eu quisesse. Ele não quer que eu faça isso, mas isso é justo de uma forma distorcida, ele supôs. Eu disse a ele para sair da minha casa. Felizmente ele saiu sem lutar. Eu sei que é incrivelmente mesquinho, mas eu também esvaziei a conta bancária conjunta, legal no Reino Unido, para que ele não pudesse tentar usá-la contra mim. Cerca de uma hora depois, a mãe dele, minha sogra, me ligou e gritou comigo sobre ser uma prostituta traidora, como eu era horrível, e sobre as crianças, etc. Quando finalmente recuperei a compostura, eu apenas disse para perguntar ao seu filho sobre as gairias. Obviamente no começo ela ficou brava, mas eu disse não, apenas pergunte a ele sobre as gairias, ele explicaria, mas ela me chamou de piada e desligou. Mais tarde, chegando à noite, recebi outro telefonema dela em lágrimas, ela se desculpou muito e eu disse que ela não precisava ser a única a se desculpar. Ela ficou tão chateada que colocou o meu sogro no telefone, que embora parecesse calmo eu podia dizer que ele estava em pé de guerra. Mais uma vez, muito apologético e disse que ouviu essa frase, perguntou ao meu marido e o marido inicialmente disse que não é nada antes de explicar como é uma coisa moderna que os homens fazem etc. e deu a eles o mesmo discurso sobre o que acontece nas gairias, os homens não podem resistir às gairias, como um homem deve se render às gairias etc. O sogro apenas disse a ele para ir embora ou chamaria a polícia, não importa para onde ele vá, mas ele não ficaria lá. O marido tentou me ligar, mas eu simplesmente ignorei e o sogro disse que sentia muito por mim e que eles estão do meu lado nisso, então, isso é uma coisa. Disse a eles para ficarem lá pela filha, porque parece que o meu cunhado está envolvido. O marido não disse isso a eles, e o sogro disse que ele tinha que ir porque estava muito bravo. Recebi uma mensagem do meu marido depois do telefonema, que era estranhamente desconexa, dizendo sobre como eu abusei das gairias para destruir seu casamento e destruir sua vida, e novamente insinuou que eu, e seus pais, éramos homofóbicos por fazer tal coisa. Disse a ele que conversaríamos quando ele crescesse e bloqueei seu número. Eu mesma tirei um dia de folga do trabalho para trocar as fechaduras esta manhã,
então perdi 500 libras esterlinas, mas tanto faz, pelo menos sei que ele não vai voltar. Vou ver como proceder com o divórcio e depois seguiremos em frente. Ah, claro, também tenho cunhado. Então, ainda não me encontrei com a minha cunhada, ela estava em tal estado e levou isso muito, muito pior do que eu, por razões que ficarão claras em breve. Talvez tentaremos amanhã, mas conversamos por telefone e eu escutei a conversa com o marido dela, onde ela colocou o telefone no viva voz e eu no mudo. O marido dela chegou em casa mais cedo, ela o fez ir para casa, disse que havia uma emergência, e apenas disse a ele: "Você pode explicar o que é uma gairias?" Ela me disse depois que estava rezando para que ele parecesse confuso ou apenas ficasse tipo: "O quê?" Ou algo assim. Mas em vez disso, ele apenas assentou e explicou que gairias é uma coisa nova onde homens héteros vão a pontos gays e participam de atos sexuais gays, mas isso não conta porque não há envolvimento, e porque o que acontece nas gairias fica nas gairias. Ele disse que é como escrever pensamentos raivosos e colocá-los em uma gaveta. Você nunca mais terá que vê-los. O tempo todo, a cunhada está em lágrimas enquanto ele calmamente rebate os mesmos pontos que meu marido fez sobre como isso não conta e ele até fez toda a merda de é impossível resistir, você deve se render ou ser destruído. Eu realmente acho que eles devem estar falando com uma dominatrix ou algo assim, existem mesmo dominadores masculinos? Porque certamente nenhum deles está tão envolvido nisso para realmente inventar isso por conta própria. Eu realmente não quero entrar no que foi discutido pelo bem dela, mas ficou muito claro para mim que o cunhado gosta de pornografia hipnótica de maricas e às vezes confunde isso com o conceito de gairias. Houve um momento completamente surreal em que minha cunhada está apenas tentando se envolver nisso enquanto também está em lágrimas e ele explica, tão genuinamente, tão objetivamente, que para a maioria dos homens as gairias é algo único ou anual, mas alguns homens vão para as gairias por anos e outros simplesmente nunca retornam porque usam hipnose e controle mental para serem totalmente feminizados em um estado de pseudo-gainice permanente. Ela disse incrédula: certamente se você está levando no cu de boa vontade porque quer, isso torna gay. E ele disse não, porque essa é a beleza das gairias. Você pode fazer todas essas coisas gays, mas não interage com a experiência de vida gay mais ampla. Ela perguntou a ele se as coisas de maricas eram o que ele queria e ele disse, não a longo prazo, e foi inflexível que isso é algo que todos os homens héteros fazem, mas ela não aceitaria porque é mulher. Então houve mais insinuações de homofobia. Bem, esse casamento também está morto, eu suponho. Toda a aprovação terminou quando ela disse a ele que ele tem uma escolha a fazer e ele disse não, ele não precisa fazer essa escolha porque a beleza das gairias é que isso lhe permite manter seu casamento porque não conta. Ela disse que essa não é a escolha é se ele vai sair de casa naquela noite ou ela. A única coisa boa que ele fez foi ir embora. Eu e minha cunhada conversamos sobre isso depois e eu estou simplesmente, ainda completamente atordoada. O que exatamente fizemos para termos nossas vidas destruídas de uma forma tão abrupta, bizarra e embaraçosa? Seguindo alguns conselhos, vou olhar os dispositivos e extratos bancários para ver se consigo encontrar alguma prova definitiva de trapaça. Depois disso, suponho que vou descobrir como contar aos meninos porque o pai deles não vai voltar para casa. Acabou. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, e até a próxima.